Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre coesão referencial e paralelismo estrutural, que são pontos muito importantes na hora de você fazer a sua redação e de você interpretar o seu texto. Então, hoje vamos fazer aquele reforço sobre aquela aula que a gente pega sobre coesão referencial e paralelismo estrutural, que deixa a gente com dúvida sobre como responder aquelas questões. Meu nome é Josiane Silva, do canal Lição de Casa, e o objetivo desse canal é reforçar as aulas que você tem e para facilitar a sua compreensão. Sabe, a gente estudar junto mesmo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, que para a gente construir um texto, precisa que haver um encadeamento de sentenças, e isso é o que cria a textualidade, é o encadeamento das sentenças que cria a textualidade. E a esse encadeamento a gente dá o nome de coesão. A coesão, ela pode acontecer de duas formas. Uma, que é o sistema fechado, do ponto de vista gramatical. Aqui na descrição e no card eu vou deixar o link dos vídeos que a gente vem trabalhando aqui sobre esse ponto de vista gramatical. Ou seja, você usar a gramática para deixar o seu texto coeso. E também tem um sistema aberto do ponto de vista lexical, que a gente vai falar disso em um outro vídeo. Então, quando se trata de coesão referencial, a gente precisa lembrar qual é a função da coesão referencial. Então, a função dela é recuperar na sentença B, recuperar em uma sentença, um termo que foi presente na outra. Por exemplo, recuperar na sentença B um termo presente na sentença A. Por exemplo, você tem aqui a sentença A e você tem aqui a sentença B. Então, o que vai acontecer aqui? A sentença B, você vai recuperar alguma ideia contida na sentença A. Então, comprei 2 canetas, guardei-as no estojo. Então, ao invés de você repetir, guardei as canetas no estojo, você vai usar um pronome para se referir às canetas. Então, essa é a função da coesão referencial. Recuperar alguma ideia, algum termo que foi dito anteriormente. E quando a gente está estudando a coesão referencial, a gente precisa prestar atenção em 2 pontos. Que existe a coesão exofórica e a coesão endofórica. A exofórica é aquilo que está fora, um elemento externo ou naquela situação comunicativa. E a endofórica é aquilo que está dentro do próprio texto. Mas vamos por partes, vamos explicar cada uma separadamente. Então, na referência exofórica, você tem elementos externos. Por exemplo, Ana disse que encontraria o João no parque amanhã. Isso aqui é uma conversa, que está uma situação comunicativa, e a Ana disse alguma coisa. E ele, o João, está muito ansioso para isso. Então, se você pegar, ele está muito ansioso para esse encontro, e escrever no seu texto, sem ter visto nada anteriormente, parece que não vai fazer sentido. Mas houve um fator externo, houve uma promessa de alguém, houve uma situação externa que trouxe esta ansiedade para o João. Então, isso aqui é uma referência exofórica. Outro exemplo, Rio de Janeiro é famoso por suas praias deslumbrantes. Aí ele traz aqui como referência externa Copacabana e Ipanema, ou seja, as praias mais famosas do Rio de Janeiro. E aí ele trouxe elementos externos de senso comum, de conhecimento da maioria das pessoas, para dar coesão a esse texto. Eu vou dar mais um exemplo bem interessante sobre coesão exofórica, presta atenção aí. Já na coesão endofórica, ela é realizada por meio de mecanismos de anáfora, catáfora e elipse. Vamos entender cada uma delas por partes. A anáfora, ela busca aquilo que estava no texto, igual o exemplo que nós fizemos aqui anteriormente. Aqui é uma coesão anafórica. Aqui se buscou resgatar, por meio de um pronome, alguma ideia que tinha sido dita anteriormente. Então, vamos lá. Pedro adora ler. Ele lê todos os dias. Então, você viu que recuperou o nome Pedro e continuou afirmando aqui, dando coesão ao texto. Já a catáfora fala ou explica ou reforça depois o que foi dito. Por exemplo, aquela festa será inesquecível. Ela quem? A festa.
certo? Parece que você está retomando aqui, mas não está. Você vai ver, ó, ela conta. Aquela festa será inesquecível. Inesquecível por quê? Aí ela vem explicando. Ela contará com a presença de músicos renomados. Então, você percebe que a catáfora, ela vem explicando, ela vem dando mais detalhes sobre aquilo que foi dito anteriormente. E já a elipse, ela omite um termo ou mais termos de uma sentença. Então, vamos lá. Alguns preferem café, outros chá. Então, a elipse omitiu aqui o verbo preferir, porque não precisava. A gente entendeu. Porque a mensagem dá para compreender mesmo que não use aquele termo. Então, a elipse, ela omite. Vamos entendendo isso por partes. Por enquanto, você precisa entender isso. Que a coesão referencial isofórica, ela busca o nosso conhecimento de mundo, ela busca elementos externos ao texto para dar coesão, para se referenciar no texto. E a coesão referencial endofórica, ela busca mecanismos dentro do próprio texto, como anáfora, catáfora e elipse, para dar coesão ao texto. Conseguiu entender aqui a diferença? Mais um exemplo de coesão esofórica. Ele transformou água em vinho. Se fosse São Lourenço, transformava em champanhe. Isso aqui era de um comercial da água mineral São Lourenço. Toda pessoa que conhece essa passagem da Bíblia, essa passagem de Jesus, vai saber que foi Jesus que transformou água em vinho. Então, isso aqui é um conhecimento externo ao texto, um conhecimento de mundo que foi usado para fazer esse comercial. Então, observe que nesse caso aqui, você tem uma coesão esofórica. É importante você saber que quando você está fazendo seus exercícios de coesão referencial, que você precisa encontrar quais são os elementos de referência e quais são as formas referenciais. Então, vamos aqui. Maria comprou um livro. Elementos de referência que você tem. Para você dar coesão, você vai usar esses elementos de referência aqui. O que Maria comprou? Um livro. Vou repetir livro na outra sentença? Não. Eu posso dar coesão usando um pronome que vai se referir ao livro. E aqui você tem uma coesão anafórica. Júlia mora em Fortaleza, Ceará. Lá, ela pode aproveitar belíssimas praias. Esse advérbio de lugar se faz referência a Fortaleza. Você tem aqui uma coesão anafórica e que ela retoma a palavra fortaleza usando um advérbio de lugar. Então, aqui você tem os elementos de referência, aqui você tem o elemento de referência e você tem as formas referenciais desta oração. Daí, você viu que a gente pode usar para coesão referencial palavras que são responsáveis, aquelas para essa construção. Você estudou a sua gramática e muitas vezes você fala, nossa, mas eu não sei como vou usar, não sei como vou aplicar. A aplicação da gramática nos textos, ela se dá através dessa construção das frases, que elas precisam ser coesas, que elas precisam fazer sentido. Então, você pode usar os pronomes pessoais, possessivos, indefinidos, demonstrativos e relativos. Se você achou que aquele estudo todinho solto lá de toda a gramática não tinha aplicabilidade, você não saberia como aplicar, é isso. Na coesão referencial, você vai poder aplicar. Além disso, você também pode usar os advérbios de lugar e os artigos. E dessa forma, você consegue dar coesão para o seu texto, seja ela coesão referencial esofórica ou endofórica. Quando a gente falou da elipse, a gente não detalhou, mas a elipse é um tipo de coesão endofórica. Você viu isso aqui no gráfico, que ele está aqui do lado da coesão endofórica. Ele omite um termo ou todo o enunciado. Isso é para deixar o texto menos redundante. Vamos lá. As mulheres saíram gritando pela rua. As mulheres estavam desesperadas. As mulheres gritaram por 2 horas. Mais tarde, as mulheres estavam rindo. As mulheres se acalmaram e as mulheres explicaram que tinham gritado porque viram uma dúzia de baratas. Você viu como ficou redundante? Como ficou pesado? Como ficou cansativo? Então, você precisa observar isso, que aqui você pode usar a elipse. Você vai omitir um termo, ou vai omitir todo o enunciado e vai deixar ele menos redundante
como nós ficamos aqui. O texto ficou aqui mais limpo, mais fluido. Usou que as mulheres saíram gritando pela rua e estavam desesperadas. Omitiu, a mulher substituiu por elas, gritaram por 2 horas. Mais tarde, olha só, omitiu aqui esse termo as mulheres. Mais tarde se acalmaram e explicaram que tinham gritado porque viram uma dúzia de baratas. O texto ficou mais fluido, ficou mais leve e é isso que você precisa entender na hora que você estiver usando elipse. Um problema grave na nossa comunicação, na nossa escrita, no nosso entendimento é o paralelismo estrutural, porque às vezes a gente precisa observar a gramática para usar isso de forma correta. Por quê? O paralelismo estrutural também é uma coesão gramatical. Ele se refere à repetição de uma estrutura da gramática ou sintática semelhante em diferentes partes do texto. Dá uma olhada. Quando você está construindo uma frase, essas frases coordenadas, e ambas as partes delas seguem uma estrutura similar, enfatizando as ações diversas do sujeito. Vamos dar aqui um exemplo. Ele não apenas estudava diligentemente, mas também participava ativamente nas aulas e contribuía regularmente para as discussões. Então, você observa que foi sendo coordenada a ideia. Fez uma afirmação no primeiro momento, que ele não apenas estudava diligentemente, mas trouxe aqui, enfatizando o que ele fazia. Então, você vê que fica uma construção bastante completa, bastante coesa e com muito sentido. Outro exemplo, ele gosta de correr no parque, de nadar na piscina e de pedalar na praia. Você percebe aqui que a construção ela é estrutural, ela é paralela. Nada está fora do lugar. Eu vou mostrar aqui mais para frente exemplos de quando essa falha acontece e por que a gente precisa tomar cuidado. Vamos aqui a uma lista de características do sujeito. Ela era uma líder carismática, uma oradora eloquente e uma estrategista astuta. Então, você percebe que a construção aqui ficou estruturalmente paralela. Por quê? Porque se aqui está dando as características, está sendo usado o que nós falamos aqui, uma estrutura similar para descrever as características do sujeito. Agora, observa o que acontece quando há falha na aplicação do paralelismo estrutural. Quando existe essa falha, a gente tem dificuldade de compreender a frase. Ela gosta de correr no parque, nadar na piscina e pedalar. Você observa que aqui parece que está faltando alguma coisa? Desculpa o barulho aqui, mas para gravar vídeo aqui tá uma novela. Você percebe que falta alguma coisa? A impressão que dá é que aqui vai mudar de assunto. Esse trecho não faz parte daquela estrutura. Vamos aqui mais um exemplo. Aqui a gente já tinha até visto esse exemplo, mas vamos aqui entender por que nesse caso aqui tem esse erro. Você observa que usou a preposição de, mais um verbo no infinitivo, a preposição de, mais outro verbo no infinitivo, e a preposição de, mais outro verbo no infinitivo. E aí você tem uma estrutura similar, você tem uma construção paralela que dá sentido, que dá coesão ao seu texto. E não uma estrutura que parece que aqui vai mudar totalmente de assunto. Um outro exemplo para você entender mais isso aqui. Como essa falha pode dificultar a compreensão na frase. Os ministros negaram estar o governo atacando a Assembleia e que ele tem feito tudo para prolongar a votação do projeto. Você vai ler esse texto outra vez e você vai, mas parece que isso não... Quem é quem aqui? Quem é que tem feito tudo? Parece que desconstruiu. A impressão que dá é que aqui vai começar uma outra frase. Vai acrescentar outra coisa. E essa primeira parte, ela ficou incompleta por causa disso. Então, por isso que está difícil de entender. Porque essa primeira frase aqui, ela precisaria ser completa. Os ministros negaram estar o governo atacando a Assembleia. Vamos ver como seria a maneira correta.
Os ministros negaram estar o governo atacando a Assembleia e ter feito tudo para prolongar a votação do projeto. Você viu que concluiu a ideia inicial do que os ministros negaram? E olha, e eles estão fazendo tudo. Diferentemente, aqui que se colocou, e que ele tem feito tudo. Ele tem feito tudo? Ele quem, pelo amor de Deus? Então, aqui parece que vai mudar de assunto e não completou o que era que os ministros estavam afirmando. Vamos lá, mais uma falha aqui para você entender numa frase mais simples. Marina já tem vários planos para o próximo semestre. Então, ela vai reformar a casa, trocar o carro e espera uma viagem. Você observa que isso aqui, essa construção aqui, ela não está estruturada, ela não está dando uma continuidade, ela não está paralela? Vamos observar esse outro exemplo. Os filhos de André gostam não só de doces e também de salgados. Aqui tem alguma coisa errada aqui, vamos mostrar aqui como ficaria. Marina já tem vários planos para o próximo semestre: reformar a casa, trocar o carro e viajar. Consegue perceber que essa estrutura é paralela? Estamos falando dos planos que a Marina tem. O que a Marina vai fazer? Vai reformar a casa, vai trocar o carro e vai viajar. Espera uma viagem, não parece estar dentro dos planos de um planejamento para o próximo semestre. Então, não dá muita clareza da ideia. Os filhos de André não gostam só de doces, mas também de salgado. Olha só, não só exige na construção, mas também, não um e também. O e é uma conjunção aditiva. Parece que vai vir um outro assunto aqui, e aí é complicado. O mesmo aconteceu aqui. Aqui tem uma conjunção aditiva. E a impressão que passa é que vai ter uma outra situação aqui. Então, para que essa estrutura fique paralelamente construída e que tenha coesão, precisa usar as palavras certas no lugar certo. Então, a gente viu até aqui que tudo que a gente precisa aprender sobre coesão gramatical. Mais uma vez, eu vou reforçar. Eu vou deixar o link na descrição sobre outros vídeos sobre essa revisão da coesão gramatical. Só que a coesão textual também acontece por meio do conhecimento de mundo, aquilo que a gente viu da coesão esofórica, que é contidas em um frame, né? Frames são os modelos que contêm o conhecimento do senso comum, como aquela que eu mostrei do Jesus, transformou água em vinho. Quer dizer, quem conhece Jesus, quem conhece aquela passagem, tem um conhecimento de senso comum. E quando isso acontece, a gente se aproxima das remissões feitas por um vocábulo, um léxico, que é a coesão lexical. E eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essa coesão lexical, e é muito legal. Você observa que conhecer a coesão gramatical ajuda muito na hora de você construir o seu texto e na hora de você interpretar os seus textos também. Aqui é a Josiane Silva, do canal Lição de Casa. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Abraços e até o próximo vídeo.